Então, qual o seu nome, local de nascimento e data de nascimento? Meu nome é Iracema Fernandes, nasci a 6 de 9 de 86 e nasci em Lazarim, Conselho de Lamego. E de que manifestação cultural é que nós estamos a falar nesta entrevista? É o Intrudo de Lazarim. Pode fazer uma descrição desta manifestação cultural, ou seja, como é que ela acontece, quando é que acontece, porquê é que acontece, como é que as coisas acontecem, enfim, a sua impressão, a sua ideia sobre o Intrudo de Lazarim. Então, o Carnaval aqui de Lazarim acontece sempre por volta do mês de fevereiro, mais ou menos, há ocasiões que é em março, dependendo do ano. Porque é que acontece? Tudo começou com uma brincadeira de rapazes, quando eles eram mais novos, isto já falando na geração do meu pai, e acontece porque, se calhar, sei lá, era para exorcizarem, se calhar, os males que havia antigamente, ou que pensavam que haviam, e então retratavam essas figuras na figura da máscara, principalmente na figura da máscara, não desvalorizando também o desfile, que há sempre o desfile no domingo, mas a figura da máscara é o que representa mais o Carnaval e o Intrudo de Lazarim. Muito bem, e o que é que acontece neste dia de Intrudo, terça-feira? Então, no dia de Intrudo, normalmente os caretos saem à rua para fazerem as suas traquinices, as suas diabrices, e é lido também a leitura do testamento, que cabe ao compadre e à comadre, que deixam as suas deixadas aos rapazes e às raparigas solteiras da terra, neste caso daqui de Lazarim. E o que é isso das deixadas? Explique lá um bocadinho melhor. Então, as deixadas é assim, durante todo o ano, as raparigas e os rapazes têm as suas quesílias, normalmente, como sendo solteiros, e depois, neste dia, é naquele dia em que nós tentamos nos vingar. Claro, falamos mal uns dos outros e por aí adiante. É isso. Muito bem. Olha, Iracema, o que é que a Iracema produz, faz para o Intrudo de Lazarim? Então, eu neste momento faço máscaras de Lazarim, sou artesã, já há mais ou menos sensivelmente 4 anos, 4, 5 anos, já nem estou bem certa. Faço diabos, faço rainhas, sendo a minha figura principal e que eu gosto mais de fazer a bruxa. E diga-me uma coisa, mas está-me a dizer que faz máscaras há 4 anos, porque é que não começou a fazê-las primeiro, vá, digamos? Olhe, porque não calhou, se calhar não calhou. Foi uma maneira que eu lembrei-me de me desafiar a mim própria, de fazer uma máscara, já que tinha feito uma anteriormente, quando tinha sensivelmente 14 anos, no âmbito das atividades escolares, fiz a minha primeira máscara, foi uma máscara que tinha, nem tinha cornos nem nada, nem cabelo tinha, era mesmo uma máscara simples. E então eu decidi fazer a primeira vez que conseguia melhorar e fazer uma máscara melhor. Basicamente foi. E essas máscaras têm alguma característica especial na sua maneira de ver? As máscaras que faço agora, Sim. sim, tem uma característica especial porque eu costumo meter sempre floreados, puxo sempre mais para a parte da vegetação, das flores, costumo introduzir isso mais nas minhas máscaras e também puxar mais sempre para a figura feminina. E nessa feitura das suas máscaras, reconhece a influência de alguém? A maneira como faz as máscaras? Houve alguém que influenciou na maneira como faz as suas máscaras ou não? Sim, 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 os meus irmãos, principalmente. Antes via o meu pai também a fazer, que foi ele que começou a fazer quando nós éramos jovens, crianças ainda. Ainda vou buscar muitos traços dessas máscaras que me lembro que ele fazia, mas principalmente agora influencia-me muito nas máscaras dos meus irmãos. Mas tento sempre dar o meu cunho pessoal, lá está, meter os tais floreados, as flores e essas coisas assim. Muito bem. Iracema, e para além das máscaras, há outras coisas que faz para o Intrudo do Lazarim? Participa com outras coisas no Intrudo do Lazarim? É assim, agora não. Antigamente participava porque o meu pai, antigamente, e com a ajuda da minha mãe, fazia o compadre e a comadre, era ele que o fazia. Pronto, eu lembro-me, e com os meus 14, 15, Explica um 16, bocadinho o que é isso, o compadre e a comadre. compadre e a comadre são dois bonecos, feitos à mão, manualmente. Antigamente era a minha mãe que costurava as roupas deles, o meu pai colocava ao fogo
e naquele dia eram rebentados no fim da leitura dos testamentos. Fogo, que é o fogo de artifício, não é? Sim, o fogo de artifício. Muito bem. E então, mas estava a dizer que antigamente ajudava os seus pais na feitura do compadre e da comadre, e então neste momento, além das máscaras, participa de outras maneiras no intrudo? Não, é só mesmo agora nas máscaras, e antigamente, como disse, ajudava também a fazer a minha mãe lá, dava ali um jeitinho a fazer também as fardas. Já disse aí que antigamente, pronto, ajudava o seu pai e a sua mãe, mas ainda se lembra de quando era criança, como é que começou a participar no intrudo propriamente dito, ou lembra-se dessas memórias? Sim, normalmente era na escola que participávamos mais, fazíamos sempre um desfile, todos os anos, sim, e lembro-me também de fazermos, também nós na escola, uma espécie de comadres pequeninas, uma comadre e um compadre, para tentarmos figurar o que era o carnaval no dia do carnaval, não é? E então tentávamos recriar, à nossa maneira, claro, de infância, essa parte do desfile. Mas fora do recinto da escola, depois, naquele dia de terça-feira, não costumava desfilar, nunca desfilei com máscaras nem nada. Por acaso nunca me puxou para aí, mas ainda está em aberto, nunca se sabe. Muito bem. Olha, Iracema, considerando tudo isto que me está a dizer, qual a importância que o intrudo Lazarim tem na sua vida, de facto? É assim, o intrudo Lazarim, falando assim num sentido figurado, é o centro Lazarim, digamos assim. Mas estou a falar para a sua vida. Sim, para a minha vida é assim, tem importância, sim. E agora falando como artesã tem muita importância, não é? Se calhar antes não tinha aquela importância tão grande, não é? Agora é claro que a minha vida, há aquela época do ano que é o carnaval, que se calhar ando todos os dias a falar no carnaval, basicamente. Pronto, por isso tem alguma importância, sim. E no seu caso pessoal, quando faz as máscaras, falas principalmente para o intrudo ou mesmo depois fora do intrudo também faz máscaras? Não, sim, faço fora do intrudo, tanto que agora nesta época de pandemia fiz algumas máscaras fora do intrudo, sabia que não ia haver o carnaval, mas continuei na mesma a fazer as máscaras, sim, faço fora. E diga-me, qual é o seu tempo de elaboração para uma máscara? Depende. Por exemplo, uma bruxa, que é a máscara que eu penso que dá mais trabalho a fazer, é cerca de 3 semanas a um mês. E, portanto, quando prepara, digamos, as máscaras que vão sair no intrudo do ano tal, começa a fazer estas máscaras quando? Por volta aí de setembro, outubro, mais ou menos, porque elas depois também demoram tempo a secar, é preciso deixá-la secar, porque a madeira, eu costumo dizer que ela está sempre viva, é preciso deixá-la trabalhar bastante para quando ela chegar ao público, entre aspas, estar já nas devidas condições, para não rachar, para não criar manchas. Muito bem. Ora, Iracema, agora vai aqui uma pergunta que é um bocadinho provocatória, que é, mas não é a Iracema que vai cortar o amieiro? Não, é o meu irmão. Não, isso não faço. No corte, são sempre os meus irmãos que me ajudam a cortar a árvore, deitar abaixo. Eu ajudo também sempre. Qualquer coisa. Mas acompanha com eles nesse momento o corte do amieiro? Sim, costumo ir com eles, sim. Mas é uma tarefa sempre difícil e, portanto, tem que ser eles a fazer, porque senão isto também não dá para tudo. Muito bem. Vamos então passar à seguinte pergunta. Iracema, qual acha que é a importância do intrudo de Lazarim para a Vila de Lazarim, para as pessoas que vivem em Lazarim, para os lazarinenses? É sim, para mim a importância é muita, porque assim nós vimos que a nossa aldeia aqui, que é uma aldeia rural, não é? Também durante o ano não tem assim tanta vida quanto isso, não sei em agosto, quando veio os imigrantes, mas na altura do carnaval a aldeia transforma-se, que é mesmo assim. Eu muitas vezes digo, isto nem parece Lazarim, porque fica cheio de gente, é como se o carnaval entrasse mesmo dentro da nossa casa. Praticamente é isso, porque eu acho que o carnaval de Lazarim é vida para as pessoas daqui. Muitas vezes, se não fosse o carnaval, as pessoas estavam mais isoladas, mais em monotonia, não é? Olha, e considerando isso que me está a acabar de dizer,
qual acha que, como é que o isolamento da pandemia, este estado pandémico que vivemos em 2020, como é que acha que isso afetou o Intrudo do Lazarim? É assim, E nomeadamente aquilo que faz para o Intrudo do Lazarim. afetou bastante, desde já porque não houve carnaval, não é? As pessoas acho que se retraíram até um bocadinho, mesmo aqui falando com as pessoas daqui, via-se que as pessoas na altura do carnaval estavam um bocadinho tristes porque não ia haver carnaval, não é? Sendo que o carnaval é que dá aqui a vida à nossa aldeia, veio estragar um bocadinho, mas vamos tentar ultrapassar e Deus queira que para o ano vá haver carnaval, para isto continuar a ser vida para Lazarinho. Mas em algum momento neste tempo de pandemia pensou que seria necessário alterar qualquer coisa no intrudo do Lazarim, no caso da pandemia continuar? É assim, não. Isto é, naquela perspectiva da festividade não morrer, considerando que pode às vezes o estado pandémico ter mais um ano, mais um ano, mais um ano. É assim, poderíamos fazer qualquer coisa a nível, por exemplo, virtual, mas acho que não é a mesma coisa. E é assim, a pandemia, sim, é uma pandemia, temos de ter cuidado, mas penso que o carnaval é vivido cá fora, sempre no exterior também, apesar de que temos de ter as regras, mas penso que poderá sempre existir carnaval, com mais regras, mas poderá sempre existir, digo eu. Muito bem. Pronto, já chegamos ao fim. Iracema, quer fazer ou dizer alguma coisa que acha importante e que não esteve aqui na nossa conversa? Não, acho que foi abordado todos os temas, já está tudo dito. Então esperei, então tenho mais uma pergunta para si. Como Ninguém. artesã, como pessoa que chegou à artesania da máscara de Lazarinho há pouco tempo e também como sabe que isso dá-lhe alguma notoriedade, não é? Porque Sim, acaba por ser a primeira artesã registada, não é? Que tem as suas espero bem que máscaras. hajam mais, Sim, eu estou convencido como mais que aparecem. no próximo tempo vai aparecer mais gente. Mas a questão que eu lhe queria colocar é esta. Nós sabemos que hoje em dia temos muitas preocupações em que as festividades, e nomeadamente, por exemplo, em Tudo Lazarim, seja uma festa sustentável. Ora, todos nós sabemos que as máscaras de Lazarim são feitas de amieiro e Sim, cada ano se fazem mais máscaras de amieiro. é verdade. O que é que acha? Acha que um dia vai deixar de haver amieiro para tanta máscara? Na É sua sim, perspectiva, qual era a solução para, por um lado, continuarmos a ter os amieiros que dão origem às máscaras, é porque um dia podemos chegar ao caso de, pronto, estes são os últimos amieiros, daqui para a frente não há mais máscaras. é sim. Falando sobre isso, até realmente ainda bem que falou nisso, que eu de vez em quando lembro-me nessa questão, por exemplo. Mas, falando no amieiro, nós quando pensamos no amieiro temos que pensar que ela é uma árvore que gosta de ser cortada. Porque quando cortamos um amieiro que já está naquele ponto de maturação, que tem 10, 15 anos, ele normalmente rebenta com 15, 20 filhos. Por isso, essa questão é assim, coloca-se sim, porque devia de haver um ordenamento. Por exemplo, aqui com o Presidente da Junta, devíamos ter um sítio específico para cortar, para não cortarmos sempre todos os anos no mesmo sítio. Que é como, por exemplo, a apanha da sardinha, falando em coisas completamente diferentes. Não podemos apanhar sempre no mesmo sítio, porque senão vai deixar de haver ali. Mas se fizéssemos cortes noutros sítios, esse problema eu acho que não se põe porque nós temos aqui uma zona muito grande de rio e eles, como estão sempre ao pé do rio, não haverá esse problema, penso eu. É a minha opinião. Mas acha também que, por exemplo, que um dos elementos desse ordenamento que acabou de falar, e acho essa ideia muito boa, poderia passar, por exemplo, por limitar o número máximo de máscaras que cada artesão pudesse fazer? Sim, é assim, não quero falar mal de ninguém, mas há artesãos realmente que pronto, fazem 20, 27 máscaras e aí é assim, já tem, porque nós para utilizarmos um amieiro totalmente não é fácil, porque eu, por exemplo, faço com os meus irmãos, somos logo três, normalmente o amieiro que cortamos e utilizamos ao máximo, utilizamos mesmo as pontas mesmo ao máximo, mas há pessoas que só um artesão e já vi em vários sítios que cortam o amieiro e deixam ficar o amieiro no chão. Ou seja, fazem uma máscara se for preciso de um amieiro. Devia de haver aí qualquer coisa que regularizasse essa parte. E não há. E é uma falha do Presidente da Junta. Sabe que neste momento a Máscara de Lazarim está num processo de inventariação no património cultural de Portugal e se calhar em termos de bem cultural sustentável, não é? Porque o que interessa é que nós continuemos a ter a Máscara de Lazarim durante muitos anos.
Claro. E realmente na perspectiva de que ela tem que também que respeitar a natureza, não é? Porque disse-me que um amieiro demora para aí 15 a 20 anos a crescer. Sim, sim, a atingir. Sim, em 15, 20 anos fazem-se, quê? 300 máscaras? Não, se calhar mais. Não digo que não façam mais. o que eu estou a dizer é que, parecendo pouco o tempo que um amieiro demora a crescer, fizermos a proporção das máscaras que se entretanto fazem, se calhar não é o suficiente. Portanto, acho essa sua ideia muito interessante, de que ter um ordenamento, por um lado, protege a natureza, porque ao protegermos a natureza temos também a proteger a máscara de lazarinho. Claro. Sim, mas é como eu digo, é uma coisa que só o Presidente da Junta e se calhar em colaboração aqui com o CIMIC podem resolver, porque nós os artesãos é assim, nós fazemos o que podemos, nós normalmente, foi o que eu disse anteriormente, cortamos um e utilizamos ao máximo, mas há muita gente que não faz isso e nós não podemos intervir no que os outros fazem, só mesmo havendo alguma coisa que regularize isso. Muito bem. Pronto, mas fica registada essa sua ideia, porque acho que é uma ideia muito saudável, muito interessante. Sim. E também é uma ideia que, ou seja, junta num momento só o respeito à natureza, o respeito pela máscara e garante o futuro da máscara de lazarinho. Sim, que é o que nós queremos também. Iracema, muito obrigado pela sua entrevista. Pronto. Obrigada eu. Chamo o meu irmão. Sim.